Senhor, nós te agradecemos por tudo que Tu és, nós te agradecemos pelo Seu amor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua condução na história, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, em Ti não há sombra de variação. O nosso coração é grato a Ti, queremos expressar nossa gratidão a Ti, Senhor. Enquanto o mundo expressa apenas lamento, nós lamentamos, mas também expressamos gratidão. Puxamos gratidão do fundo do nosso espírito, do fundo da nossa alma e entregamos no Seu altar, Senhor. Nós levantamos um altar neste lugar. Nós declaramos um altar levantado em cada casa, em cada lar onde essa transmissão está sendo executada nesse momento. Nós nos alegramos com Sua presença, Jesus. A Tua presença é fôlego de vida sobre nossa alma sufocada pelos afazeres do dia a dia. A Tua presença é ânimo, a Tua presença é força. O Teu coração nos renova nesse momento. Onde você estiver nesse momento, se sinta renovado pelo Senhor. Comece a romper toda a distração que há nesse lugar e comece a se conectar com aquele que vive e reina para todo sempre. Seja ministrado pela presença do Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está aí. Ele quer te tocar nesse momento. Ele quer ministrar a sua vida nesse momento. Ele quer resgatar lágrimas dos seus olhos. Não lágrimas de tristezas, mas lágrimas de quebrantamento, lágrimas de alegria, lágrimas de consolo, lágrimas de alívio. Oh, grande e poderoso é o nosso Deus. Grande e poderoso é o nosso Deus. Nós convidamos os anjos a adorar conosco nesse momento. Nós intencionalmente afetamos agora a atmosfera espiritual, em confissão, em arrependimento, em entrega, em oferta do que nós somos. A Ti, somente a Ti, Jesus. Digno nesta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Fonte da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, larará. Onde você estiver, cante comigo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno
nome que é sobre todos é teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Fonte da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, nós somos do Senhor, só dele. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Só tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os nossos olhos, mostra quem tu és e enche. Mostra-nos tua face, mostra-nos tua glória, queremos ver, Senhor, o teu coração. Oh, queremos tua glória, só isso e nada mais, só isso e nada mais. Oh, queremos tua glória, só isso e nada mais, só isso e nada mais. Oh, queremos tua glória, só isso e nada mais, só isso e nada mais. Nada se compara, queremos tua glória, só isso e nada mais, só isso e nada mais. Eu vou construir, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não seremos abalados, não seremos abalados. Eu vou. Tu és o nosso fundamento, a rocha inabalável. Correm-se os rios, cai a tempestade, mas o Senhor é a nossa rocha e não seremos abalados. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu, nosso fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
Oh, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Você pode cantar isso onde você estiver. Abre meu coração, quero sentir seu grande amor. Seu grande amor. Vamos orar essa canção. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir tua doce voz. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir. Arará, seu grande amor. Outra vez eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Reacende a tua chama em nossos corações. Queremos o teu fogo queimar de amor por ti. Reacende a nossa chama, oh, em nossos corações. Queremos queimar de amor por ti, Jesus. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com seu calor, com seu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Oh, cobre-me com seu calor, com seu amor. Mostra-nos tua face, eu tenho sede. Outra vez, eu quero me desesperar.
és o nosso amado, e nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória, tudo veio de ti. Nada vai roubar sua glória, e nada vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória, tudo veio de ti. Nenhuma circunstância, fome ou nudez, perigo ou espada, nada, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem anjos ou demônios, nada, nada, nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O mais belo entre. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Larará, 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 larará. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, não, 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 gastarei minha vida aos seus pés é o melhor lugar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu vou construir, eu vou construir minha vida
és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Onde você estiver, una o seu coração em oração comigo. Nós vamos orar nesse momento. Oh Deus, nós estamos declarando todos esses versos a Ti, Senhor. Nós estamos cantando, orando e profetizando que não seremos abalados, Deus. Mas o nosso coração clama, Senhor, em lágrimas para Te clamar, Te pedir, Senhor, seja o nosso sustento dia e noite. Fortalece a nossa fé enfraquecida, Deus, com tantos fatos ao nosso redor. Reacende a esperança adormecida, Senhor. Aumenta o fogo que está se apagando, Deus. Alinha o nosso coração com o Teu, Pai. Leva-nos a um lugar de arrependimento. Leva-nos a um lugar de conserto, Senhor. Como indivíduos, como igreja, como família, como nação. Leva-nos a um lugar de conserto, Pai. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Teus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode, oh. Mais alto nome não há, oh. Jesus é grandioso, tudo Ele pode, Ele é o nosso herói. Teus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Enquanto o violão é tocado, querido, seja ministrado pelo renovo do Senhor onde você estiver. Receba fogo do Espírito Santo agora mesmo. Que a unção que vem do alto desça sobre você onde você estiver agora. Que haja quebrantamento, arrependimento no seu coração agora mesmo. Receba esse toque de amor que só o Senhor Jesus pode dar. Que homens, mulheres não podem dar, pais, esposos, maridos, filhos, nada, seu time, suas paixões,
nenhum tipo de entretenimento, nenhum gosto desse mundo pode te tocar da forma que Ele te toca nesse momento. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom, queridos, ter esse momento de oração, de clamor, de adoração. Eu tenho certeza que você foi ministrado pelo Senhor. Nós aqui fomos muito ministrados, eu fui muito ministrado. Desde antes, na verdade, da transmissão começar, estava aqui passando o som com a Abel e estava comentando com ele como é uma delícia orar, adorar. E sabe, esses dias eu vi algo que é muito interessante, uma pessoa perguntando sobre os 5 ministérios para um determinado pastor, né, conhecido, e perguntou sobre os 5 ministérios: o apostólico, pastoral, o mestrado, o evangelístico, o profético. E a pessoa perguntou assim: o ministério de louvor se encaixa em qual desses 5? Eu achei curiosa essa pergunta, né? Mas o ministério de louvor, acho que provavelmente a pessoa deve cantar na igreja ou tocar alguma coisa. Eu, poxa, mas cadê o ministério de louvor na Bíblia? E eu achei interessante a resposta daquele pastor. Ele citava assim, olha, ele deu uma opinião pessoal, né? Eu entendo que o ministério de louvor, o louvor, ele faz parte do profético. E é muito interessante pensar nisso, porque profetizar é transmitir a mente e o coração de Deus em linguagem humana. E a arte é uma linguagem humana. Então, quando nós cantamos, quando nós adoramos, nós também estamos profetizando algo. Nós também estamos semeando no mundo espiritual, nós também estamos lutando contra a nossa carne, contra as fortalezas que existem dentro de nós. Nós também estamos batalhando espiritualmente todas as vezes que uma poesia sai dos nossos lábios. Todas as vezes que um som sai através de um instrumento, todas as vezes que dedos tocam, que pés tocam, todas as vezes em que nós estamos conectados com Deus para ofertar a arte do nosso coração, nós também estamos profetizando. E como é bom compartilhar disso contigo, queridos, eu quero rapidamente passar por alguns avisos que você já conhece da nossa casa. Na verdade, nós vamos cantar um louvor e daqui a pouquinho a gente dá os avisos rotineiros, mas eu quero chamar a atenção a 2 coisas em específico. Nós temos avançado muito em nossa casa e é uma alegria muito grande saber que uma iniciativa que nós tomamos aqui tem tomado uma abrangência até nacional, né? É o Mercado Solidário. A ação social da nossa igreja durante o período da pandemia cresceu bastante, glória a Deus por isso, basicamente floresceu em meio ao deserto, né? Porque a lógica diria que durante a pandemia ninguém tem condição de doar nada, e na verdade as doações aumentaram para a glória de Deus, pessoas foram muito abençoadas. E o Mercado Solidário é uma estratégia que nós implantamos aqui, que é muito interessante pelo seguinte: ao invés da pessoa receber uma cesta básica fechada, uma cesta fechada com os itens fechados, ela recebe ali um crédito, ela recebe um voucher, e aqui no nosso Mercado Solidário, ela pode entrar nesse Mercado Solidário, e conforme esse crédito que ela tem, ela pega os alimentos, os itens, materiais de limpeza e higiene pessoal que ela desejar. Isso favorece a personalização, o empoderamento, a pessoa pode desfrutar do seu gosto pessoal. Isso é muito bom. E é interessante que essa estratégia do Mercado Solidário, ela já se tornou conhecida no noticiário local. Se você está nos assistindo de algum lugar do Brasil, nós somos de Salvador, Bahia, e aqui saiu uma reportagem muito interessante, elogiando a iniciativa, mostrando como ela tem sido muito positiva para dezenas de famílias. E eu faço sempre questão de dizer que a nossa rua, o nosso bairro, o nosso prédio, ele faz parte dos confins da terra. Você não precisa atravessar o mundo para começar a fazer missões. Você não precisa atravessar o mundo para começar a falar de Jesus, para começar a viver Jesus, a evidenciar Jesus. Então, nós temos essa estratégia que tem alcançado muitas famílias locais, literalmente locais aqui. Tem quase que 90% das famílias alcançadas, elas estão na rua da nossa igreja, né, para quem não conhece. E quando nós divulgamos no Instagram da igreja, essa semana, sobre o Mercado Solidário, explicando um pouco mais da iniciativa, que já acontece há alguns meses, mas nós publicamos no Instagram um tutorial de como acontece, para quando, se a pessoa quiser contribuir, o que é que ela pode fazer. E foi interessante como muitos líderes da nossa nação entraram em contato conosco, através do Instagram da nossa igreja,
através do Instagram pessoal do nosso pastor, dizendo: eu quero implantar na minha igreja, eu quero aprender como faz, eu quero iniciar aqui. E para a glória de Deus, essa estratégia tem se espalhado assim, e Deus seja glorificado por isso, gente. Nós estamos muito felizes porque nós sabemos que por conta disso, mais vidas vão ser alcançadas em toda a nossa nação. Esse é um dos grandes avanços da nossa casa, eu quero celebrar isso. E claro, você que está conosco sabe que nós estamos finalizando a nossa tenda, o nosso novo local de reunião. Com fé em Deus, quando todo esse tempo passar, nós estaremos juntos novamente no novo local, um local mais confortável, maior, caber mais gente, né, com muito mais conforto para te receber. E tudo isso envolve desafios financeiros, desafios que Deus colocou no nosso coração. E eu sempre digo, aquilo que Deus promove, Ele patrocina. E é interessante, eu sempre brinco dizendo que eu tenho sempre duas boas notícias. A primeira é que Deus já enviou a provisão. A segunda é que essa provisão está com você. Não ache, querido, que Deus simplesmente vai fazer algo descer do céu e vai prover. Que vai surgir literalmente um número na conta bancária de algum movimento, de alguma ONG, de alguma iniciativa. Não existe isso. Salvo por um milagre, salvo por uma exceção. Mas a forma como Deus mais usa para sustentar a sua obra, a obra dele na face da terra, é através da solidariedade do nosso coração, é através da generosidade do nosso coração, é através daquilo que Deus propõe em nós e nós entregamos a Ele. Então, através dessa ministração, nós vamos cantar uma canção agora e eu quero te convidar a você fazer parte do que Deus está fazendo sobre a face da terra, tá bom? Você que está aí assistindo a tela, nós temos 3 opções: PagSeguro, onde você pode contribuir com um cartão de crédito, cartão de débito ou boleto bancário. Tem o QR Code do PicPay, que é um aplicativo de pagamentos. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code, ele já abre o aplicativo para você fazer a sua contribuição. Ou se você tiver o PicPay instalado no seu celular, você já pode abrir direto e digitar Lírio Armação, que ali você pode também fazer a sua oferta, a sua contribuição. E nós temos os dados bancários da igreja, onde você pode fazer a transferência bancária, inclusive através do Pix, que é uma ferramenta muito boa, não te cobra taxa, a nossa igreja também não recebe não é cobrada taxa. E a chave Pix da nossa igreja é justamente o CNPJ que está aí na tela, tá bom? Chave Pix da igreja é o CNPJ. Caso você esteja assistindo de um celular, caso você esteja apenas ouvindo uma tela que está distante, todos esses dados também estão na descrição do vídeo. É só você ir na descrição, tem todos os dados lá: PagSeguro, PicPay, transferência bancária, a nossa chave Pix, que é o CNPJ, está tudo lá, tá bom? E relembrando aquilo que nós falamos minutos atrás, toda adoração, todo louvor, ele é profético também. E nós vamos cantar um louvor que é muito conhecido, não vou chamar de antigo, mas já é bem conhecido na igreja brasileira há muitos anos. É um louvor chamado Alto Preço. Uma música chamada Alto Preço. E ela diz sobre um preço que Cristo pagou para que nós permanecêssemos juntos. E o Senhor ministrava muito em meu coração sobre essa canção, por isso eu escolhi ela para nós cantarmos agora, porque nós estamos vivendo um tempo onde a nossa nação, a nossa sociedade está pagando um preço muito grande por conta de divisões, por conta de rompimentos, de rupturas entre amigos, familiares, pessoas que não conseguem mais conviver com a ideia divergente do outro, pessoas que não conseguem mais aceitar a diferença. E nós, como nação, querido, nós temos pago um preço muito, muito, muito grande. E na verdade esse é um espírito que instiga toda a face da terra, mas nós estamos vivendo na pele, em nosso país, as nefastas consequências disso. Mas eu creio num Deus que enviou o seu Filho, que pagou um preço de morte, um preço de sangue, para que nós estejamos juntos. Então eu quero te convidar a nesse momento você contribuir, ofertar sua generosidade, aquilo que Deus propôs no seu coração, e também profeticamente declarar conosco, não apenas como indivíduo. A sua voz, ela é uma voz individual, é um timbre individual, mas quando você fala pela igreja. E nós vamos declarar unidade sobre nossa nação, nós vamos declarar união sobre nossa nação, sobre nossas famílias, sobre nossa sociedade. Nós precisamos, como ministros do Senhor, elevar os padrões de acordo com Deus, elevar os padrões de amor, os padrões de tolerância, os padrões de unidade, suportarmos uns aos outros. Eu oro para que o Senhor faça isso no seu coração, no meu coração, na nossa vida,
em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de ministrar a sua oferta, ao seu dízimo na casa do Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, pegue sua Bíblia comigo, nós vamos rapidamente ministrar a palavra do Senhor. Nesse momento eu quero compartilhar algo muito precioso com você. Vai ser bem breve, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, e é um texto que tem estado sobre o meu coração nos últimos dias. Eu penso, nós vamos orar um pouco antes de ler a palavra, mas deixa eu falar um pouco sobre como essa palavra está mexendo comigo. Algumas semanas atrás eu comecei um tempo de oração com o Senhor. E quando eu falo tempo de oração, não é 30 minutos, uma hora, mas assim, uma frequência, né, de dias, de semanas orando. É muito interessante que quando eu comecei esse período, essa estação de oração específica, a coisa estava tão... Assim, que eu estava precisando tanto orar,
que eu não estava nem conseguindo orar. Sabe quando você chega nos pés do Senhor, você não tem palavras para poder expressar o seu coração? Aí você procura as melhores palavras, você não encontra, aí você começa aquele automático, né? Deus Santo, né? Deus Santo e Eterno Deus. Jesus, em nome de Jesus, Pai de amor e de imensa bondade, graça e santidade. E no meio da oração, você diz, Senhor, eu estou orando no automático, eu não quero orar no automático, eu preciso expressar o meu coração. E eu não conseguia, e aí eu coloquei algumas canções que me ajudam a orar, facilitam a minha mente a focar no Senhor, mas mesmo assim eu não conseguia orar, e Deus começou a ministrar no meu coração. Eu achei engraçado que durante a oração, eu brinquei com o Senhor, falei assim, Senhor, parece, a coisa está tão, precisando tanto romper isso aqui, esse céu de bronze, que parece que é Deus que está tendo que orar por mim aqui, porque eu não estou conseguindo orar. Sabe quando você fala assim, eu vou para o joelho para entregar algo para Deus, e você não consegue expressar, e Deus vem lá e entrega algo do céu para vocês, e fala, meu Deus, parece que é Deus que está orando sobre mim. Mas, apesar disso, queridos, é muito forte o fato de que muitas vezes a nossa mente, ela não consegue exalar a totalidade do que está dentro de nós. Muitas vezes a nossa linguagem idiomática, o português, o inglês, o espanhol, o chinês, o alemão, o francês, eles não conseguem expressar com totalidade, você não consegue colocar para fora o todo que existe dentro de você. As palavras são limitadas, mas nós servimos a um Deus que é ilimitado. John Bunyan disse uma frase muito interessante, ele falou que Deus prefere um coração sem palavras do que palavras sem coração. E depois desse tempo o Senhor me levou ao texto que nós vamos ministrar nessa noite, que é o Salmo número 121, eu quero que você abra comigo agora o Salmo 121, e nós vamos rapidamente passar por esse Salmo, eu acredito que o Senhor vai falar ao seu coração, amém? Antes de nós lermos a palavra, enquanto você vai abrindo aí, antes de nós lermos a palavra, eu quero fazer uma oração específica, por todos que estão passando por enfermidade nesse tempo tão difícil. A quantidade de mortes no Brasil está batendo recorde a cada dia. Nós estamos, assim, de maneira muito inequívoca, no pior momento da pandemia, e se a coisa não mudar rápido, só vai piorar. Então eu sei que muitas pessoas vêm no privado, me pedem oração, sei que outras não pedem, mas estão precisando. Nós temos também os irmãos que compartilham pedidos de oração no grupo do WhatsApp da igreja. Se você está aqui conosco agora, no chat você pode colocar o seu pedido de oração no chat, o Ministério de Intercessão da igreja está observando esses pedidos, e nós vamos fazer uma oração geral aqui, não tem como falar o nome de todo mundo, apresentar individualmente a causa de todo mundo, por uma questão de tempo, mas sinta-se abraçado pela nossa intercessão. Eu quero que você una a sua fé conosco, e nós vamos orar por tudo e por todos que estão vivendo um tempo tão desafiador nesse momento, tá bom? Pai, nós oramos a Ti confiantes, Senhor, de que Tu estás ouvindo a nossa oração. Tua palavra diz que aquele que se aproxima do Seu trono precisa se aproximar confiantemente, precisa possuir a confiança de que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ó Deus, eu me lembro como hoje ainda, quando numa ministração passada, Pai, nós falamos e declaramos que ninguém sai da presença de Deus de mãos vazias. E Senhor, nós queremos entregar aqui a vida dos nossos irmãos, dos familiares e amigos dos nossos irmãos também, de alguém, Pai, que está porventura no coração e na mente desse meu irmão e irmã que está orando comigo, que carece de cura, que carece de provisão, que carece de intervenção divina. Pai, milhares de pessoas estão morrendo em nossa nação, milhares morrendo de Covid, outras morrendo de outras causas, depressão, suicídio, doenças diversas, acidentes, homicídios. Senhor, nós te clamamos, Pai, para que o espírito de morte que está ceifando vidas em nossa nação seja freado pela sua mão. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Mesmo, Pai, que porventura nós sabemos o Senhor tem o controle de todas as coisas, isso não é uma surpresa para Ti, nós te clamamos, tem misericórdia de nós, Deus.
Visita, Pai, cada leito de hospital nesse momento. Cada pessoa que está, Pai, isolada em casa, em algum lugar, por conta dos sintomas do coronavírus. Cada pessoa, Pai, que está assintomática, ou até mesmo aqueles que foram contaminados e não sabem. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Estende o tempo de vida, Senhor, no mundo espiritual. Reverte o quadro, Senhor. Nós te clamamos como igreja, Pai. Nós sabemos que essa oração nesse momento está chegando no Teu trono. E nós sabemos que a Tua resposta chegará. Sim, Deus, nós clamamos a Ti, porque sabemos que Tu és o médico dos médicos, o Jeová Rafa, o Deus que cura. E nós Te pedimos em nome de Jesus, pela Tua mão, a Tua poderosa mão sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pai, também nós oramos pela palavra que será ministrada nesse momento, Deus. Fala aos corações profundamente. Ministra, Senhor, no profundo, no íntimo da nossa alma, no íntimo do nosso espírito. Vem, Deus, liberando algo novo nesse momento, Pai. Algo que só a Tua palavra pode liberar, que só o Teu poder pode liberar. Algo que só a Tua mão pode tocar, que só os Teus olhos podem ver, que só o Teu fogo pode queimar e destruir, consertar, fortalecer. Faz, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente, eu não esqueci dos avisos não, eu vou dar eles rapidamente, pegar uma água aqui. Coisa boa é nós estarmos disponíveis à palavra de Deus. E nós temos um discipulado nesse canal, toda segunda-feira, 20 horas, tem sido uma bênção. Se você quer participar conosco, sempre ao vivo, segunda-feira, 20 horas. E se você quer conhecer o nosso discipulado, todas as aulas ficam salvas aqui no canal da igreja. Já, como eu faço para achar? Você vai em playlist, tem uma playlist lá com o nome Discipulado Bíblico Online. E aí você vai ver todas as aulas. Nessa última segunda-feira, nós tivemos uma aula preciosíssima sobre paternidade e orfandade. Paternidade e orfandade. Assim, um tema que mexe profundamente com quase todo mundo, porque quase todo mundo, nesse tempo, tem uma questão sobre paternidade e orfandade. E foi uma bênção, nós temos recebido muitos feedbacks, e na segunda-feira que vem, nós vamos dar continuidade a esse tema. Esse tema paternidade e orfandade é fundamento para algo que nós vamos trabalhar semana que vem, que é sobre filiação, herança e maturidade. Eu quero te convidar a você estar conosco, tá bom? Você que está no chat e participa do discipulado, dá um testemunho aí de como é bom o discipulado, para poder encorajar mais pessoas a participarem conosco. Vocês já sabem também que todo domingo, às 10 e 18 horas, nós temos o nosso culto online. Nesse momento, nós estamos enfrentando um lockdown aqui na Bahia. Nós temos o culto exclusivamente online. Querendo Deus, logo em breve estaremos presencial, mas por enquanto, tanto aos domingos 10 e 18 horas, quanto na quarta-feira, 19h30, sempre exclusivamente online, aqui através do canal. Se você não deixou um like ainda nesse vídeo, faz isso. Esse like ajuda para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se você está aqui no nosso canal e não se inscreveu, se inscreve também. No botão inscrever, do lado do botão tem um sininho. Aperta esse sininho, porque aí sempre que nós iniciarmos uma transmissão, você vai ser notificado no seu celular e você não vai perder nada do que a gente fizer, tá bom? Quero te motivar também a você fazer parte de um grupo de comunhão. Os grupos de comunhão têm sido uma bênção, têm sido um lugar de refrigério, fortalecimento dos nossos irmãos, principalmente nesse tempo tão difícil. E para participar de um grupo de comunhão, você vai na descrição desse vídeo, pega o WhatsApp oficial da nossa igreja, digita lá, quero participar de um grupo de comunhão, que você vai ser encaminhado para o nosso coordenador de GC, coordenador de grupo de comunhão, nosso amado irmão Sérgio, que vai ali colocar você num grupo de comunhão que se encaixe melhor com o seu perfil. Isso tem sido uma bênção. Nós temos também o nosso trabalho com os juniores, específico com os juniores. Nós já tínhamos voltado com esse trabalho presencialmente,
mas por conta do lockdown e de nós termos mudado novamente as transmissões para exclusivamente online, as programações para exclusivamente online, nós estamos, então, nesse momento, também com o discipulado de juniores exclusivamente online. Então, você pode também, no WhatsApp da nossa igreja, cadastrar o seu filho, matricular o seu filho para fazer parte da nossa aula. E quando nós voltarmos para o presencial, ele vem participar aqui conosco também, nesse discipulado específico para a idade dele, que é uma bênção. Gente, isso faz total diferença. Deixa eu falar só um minutinho sobre isso. Algumas semanas atrás, a minha mãe me pediu para gravar um vídeo, né, para a igreja que eu fazia parte lá no interior, quando eu era pequeno, eu morava no interior, ia pedir para gravar um vídeo sobre o efeito do culto doméstico. O que é que o culto doméstico fez na minha vida, como ele mexeu na minha vida. E eu falei algo, eu não vou repetir tudo, mas vou resumir, que o fato de o culto doméstico, ele não é um detalhe na vida da criança. O culto doméstico não é uma coisa, um plus, sabe? Um plus na vida do adolescente, da criança. Não, é algo fundamental. É algo que faz completa e total diferença na vida de uma criança. Então, através disso, eu sou prova viva disso, não é uma teoria, não é uma pesquisa, isso aqui é uma prova viva disso. O culto doméstico, por exemplo, foi o primeiro lugar, o primeiro ambiente onde eu pude ler Bíblia, onde eu pude orar, onde eu pude compartilhar da palavra, né, mesmo que com os meus familiares, onde eu pude ter as minhas primeiras experiências com Deus, e tudo isso foi uma base muito sólida, queridos, para aquilo que veio posteriormente em minha vida. Então, eu quero te convidar, quero te convocar a você frequentemente instituir tempos de oração com sua família, tempos de leitura bíblica com sua família e, principalmente, investir na qualificação espiritual do seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, todos os infantes que estão sobre a sua responsabilidade, tá bom? Então, se cadastre também no nosso WhatsApp para fazer parte do grupo de discipulado específico para juniores. Vamos lá, gente? Vamos falar da palavra de Jesus, Salmo 121. É um salmo muito conhecido e eu vou ser bem breve aqui para nós concluirmos em tempo oportuno aquilo que Deus nos deu. Fala assim a palavra do Senhor. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, e você pode ter certeza que, se você chegar na casa de alguém, que no Brasil isso é muito comum, você chega, abre a porta, a primeira coisa que tem lá é um estante com a Bíblia aberta. A pessoa nem leu a Bíblia, nem lê a Bíblia, mas a Bíblia está aberta ali como se fosse um amuleto que vai espantar as más vibrações, que vai espantar os maus espíritos. E, humildemente, respeitando a cultura do nosso país, respeitando qualquer religião e costume, eu quero te dizer que o papel em si, ele não tem poder. Não é a Bíblia, a matéria Bíblia aberta, o livro aberto, que vai espantar maus espíritos, que vai espantar mais vibrações. Na verdade, não é nem o fato de você ler a Bíblia, é o fato de você viver aquilo que está escrito. Mas vamos lá, primeira observação. E quando você vai para essas casas, normalmente tem 3 salmos, onde costumeiramente essas Bíblias são abertas. Salmo 91, é o salmo de proteção, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Quando não está no Salmo 91, Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Tudo aquilo. Quando não está no 91 e no 23, está no 121. Elevo os olhos para os montes.
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo 91, ele costuma ser um salmo de proteção. O Salmo 23, ele costuma, na verdade, o 91 costuma ser um salmo de guerra, né? Mais de guerra, tipo, vou lutar, vou combater. O Salmo 23 é um salmo que fala mais da proteção, do zelo, do cuidado, porque tem a figura do pastor cuidando da sua ovelha. E o Salmo 121, ele fala especificamente de socorro. Ele fala especificamente de situações que nós vivemos, onde nós não encontramos mais saídas. Todos nós carregamos problemas, e todos nós que temos problemas estamos atrás de soluções. É interessante que a figura que o salmista usa para começar o salmo, parece ser a figura de alguém que já procurou resposta em tudo e não encontrou. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se nós tivéssemos uma novela para fazer em cima desse texto, e se eu fosse o diretor, provavelmente eu escreveria uma cena cujo o ator, ele perde o emprego, ele sai de um banco sem fazer o acordo da dívida, ele acaba de ter uma briga muito forte com alguém que ele ama, e aí ele sai daquele prédio, daquele lugar, coloca a mão na testa, olha para o céu e fala, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? O fato do salmista olhar para os montes, não significa que necessariamente ele estava procurando nos montes o socorro. Significa que ele estava olhando para o horizonte, ele estava olhando para o nada. Tipo, eu estou olhando aqui para o nada. De onde vai vir meu socorro? Cadê? O que é que eu vou fazer agora? Não tenho mais resposta. Não tenho mais estratégia. Não sei mais o que eu vou fazer. E esse salmo é um salmo escrito num contexto de guerra. Se você for observar, a grande maioria dos salmos tem um contexto de guerra. E Deus vai vencer os meus inimigos, e Deus vai esmagar, e o Senhor vai me proteger, e a espada do Senhor, porque a maioria dos salmos, eles eram escritos durante uma batalha militar. E, irmãos, uma batalha militar não é brincadeira. Você pode sair de casa e literalmente não voltar nunca mais. Esses versos, quando escritos debaixo de um contexto de angústia profunda, são versos escritos por pessoas que não sabem se terminariam um dia vivo, por pessoas que a qualquer momento poderia ali naquela escrita ter o seu último ato de vida. Então o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? É interessante que mesmo esse salmo tendo sido escrito há milênios atrás, parece que nós olhamos para a face da terra, nós olhamos para a nossa nação e enxergamos exatamente a mesma pergunta. Você olha para os índices sociais, os índices sanitários, os índices econômicos, e você se pergunta, de onde virá o meu socorro? Ó Deus, quem me livrará disso? Existe um famoso personagem do nosso tempo, chamado Chapulin Colorado, e ele tinha uma frase muito interessante, que poderia ser um salmo também. Quando as coisas davam errado, o determinado personagem falava assim, e agora, quem poderá nos defender? E aí aparecia o Chapulin Colorado. Quando terminava tudo, não tinha mais nada, aí aparecia o Chapulin como salvador. É claro que essa é uma história de humor, mas muitas vezes o nosso coração está em lágrimas, desesperado, porque nós não estamos conseguindo enxergar um socorro, porque nós não estamos conseguindo enxergar a expectativa. Sabe, passar por uma situação ruim não é necessariamente ruim. O problema de passar por uma situação ruim é a sensação ruim de não ter perspectiva. Se alguém fala assim, olha, você está numa situação ruim, mas a saída é essa, em tal dia isso aqui vai acabar, você vai ficar bem. Aquela perspectiva enche seu coração de esperança. Mas quando você está com a conta bancária zerada, com o armário vazio, com a situação de saúde desenganada pelos médicos, você não tem perspectiva,
Você literalmente encarna esses versos e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Queridos, todos nós precisamos de um socorro, mas esse mesmo salmista, o salmista que escreve essa pergunta no versículo 1, ele no versículo 2 traz uma resposta que consola os nossos corações. Ele diz: o meu socorro vem, o meu socorro vem. Diante da perspectiva de que tudo deu errado, nós podemos olhar para o alto, e não apenas no sentido de dobrar o nosso pescoço, de inclinar o nosso pescoço, mas de olhar para Deus e saber que o nosso socorro vem, de saber que Ele não está parado, de saber que Ele está a caminho. Quando nós ganhamos perspectiva, nós ganhamos esperança. Perceba que o salmista, ele não decodifica a estratégia que Deus vai usar, ele apenas diz que o socorro vem. Eu não conheço história, eu não conheço sua vida, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu posso te dizer que Deus vem. E se o socorro vem, esse socorro vem de Deus. E eu acredito que há um detalhe nesse texto que faz toda a diferença. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De todos os adjetivos e atos que ele poderia utilizar para qualificar esse socorrista que é o Senhor, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, é interessante que o relato da criação guarda características de Deus que nos encorajam. A gente vai para Gênesis capítulo 1, e o primeiro versículo da Bíblia está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. É interessante que a obra de Deus, quando olhada de forma incompleta, parece uma desordem completa. Primeiro, Deus, ele pega o caos e começa a ordenar. Esse Senhor que fez os céus e a terra. Da mesma forma que Deus pegou o caos e ordenou em criação, Deus vai pegar o caos que está na sua vida e vai começar a ordenar. Só que é interessante o versículo 2, quando diz: a terra era sem forma e vazia. Se eu e você tivéssemos um satélite para tirar uma foto daquele momento, de uma terra sem forma e vazia, e fôssemos avaliar o trabalho de Deus, nós íamos falar assim: não, esse Deus aqui não faz sentido isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui não tem forma, não tem sentido, está vazio, está estranho. Deus está fazendo tudo errado. E muitas vezes, queridos, no momento de dificuldade, enquanto nós estamos sendo tratados por Deus, as pessoas que estão ao nosso redor estão buzinando no nosso ouvido, dizendo: abandona esse Deus, que Deus está fazendo tudo errado. Talvez exista uma voz no seu próprio coração dizendo: eu não estou entendendo nada do que Deus está fazendo. E aí você ouve um pregador pregar para você, você ouve um cantor cantar para você de que Deus está trabalhando na sua vida, de que Deus está operando, de que Deus está mexendo, de que Deus está intervindo, mas você olha a sua vida e a sua vida parece que está sem forma e parece que está vazia. Cadê essa obra de Deus que eu não consigo enxergar sentido? Cadê essa obra de Deus que eu não consigo enxergar perspectiva? Cadê essa obra de Deus que eu não consigo entender o que vai para trás, o que vai para frente, o que melhora, o que piora? Talvez, provavelmente, a grande maioria daqueles que fizeram uma aliança com Jesus passaram a enfrentar maiores lutas e maiores dificuldades do que quando não tinham uma aliança com Jesus. Mas o relato da criação não termina aí. Deus começa a fazer todas as coisas. Haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e águas, entre porção seca e porção e água. E houve separação. Ao sol, à lua, às estrelas, à fauna, à flora, fez o homem. E queridos, no final de todo o relato da criação, a Bíblia diz que Deus olha para aquilo e Ele vê que tudo aquilo é muito bom, tudo aquilo é perfeito aos seus olhos. Eu quero te dizer que
enquanto Deus está trabalhando em nossas vidas, nem sempre nós entendemos o que Ele está fazendo. Enquanto Deus está trabalhando nas nossas vidas, nem sempre aos nossos olhos aquilo tem uma forma, nem sempre aos nossos olhos aquilo tem um conteúdo, mas eu estou aqui para te encorajar a permanecer nos processos de Deus, porque ao final de tudo, você vai ver que esse Deus bom faz coisas boas na sua vida. O nosso socorro vem desse Senhor que fez os céus e a terra. Nós podemos consolar o nosso coração com o fato de que Ele vem. Essa certeza, ela mexe conosco, queridos, e tem uma canção muito conhecida, nós vamos cantar aqui agora, mas é uma das canções, quando nós cantamos aqui na nossa igreja, quem já veio no presencial sabe, a igreja canta a plenos pulmões, porque ela diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Quando a humanidade estava perdida no seu pecado, Ele veio, nasceu de uma virgem, viveu 30 anos, iniciou o seu ministério, ministrou durante 3 anos e numa sexta-feira Ele morreu, mas ao domingo Ele ressuscitou para nos resgatar do peso e das amarras do pecado. Esse mesmo Jesus, Ele também subiu, e quando Ele subiu, a Bíblia fala que os discípulos ficavam olhando para cima, vendo as nuvens cobrirem a eles, e naquele momento 2 anjos chegaram para esses discípulos, e falaram para eles: varões galileus, por que vocês estão assim? Da mesma forma que vocês viram esse Jesus subir, vocês também verão Ele retornar. Queridos, passados 2000 anos que Jesus veio sobre a terra, nós estamos como igreja clamando Maranata, Maranata, Maranata. Nós olhamos para os índices de divórcio e que clamamos Maranata. Nós olhamos para o coronavírus e clamamos Maranata. Nós olhamos para o desemprego e clamamos Maranata. Nós olhamos para a guerra, para a fome, para a seca no mundo e clamamos Maranata. E da mesma forma que há 2000 anos atrás esse socorro veio e morreu por nós, um dia Ele voltará, porque o socorro do Senhor nunca falha. Nosso socorro não vem do STF, nosso socorro não vem do STJ, nosso socorro não vem do Palácio do Planalto, não vem da Câmara, não vem do Senado, não vem dos vereadores, não vem de um prefeito. Nosso socorro não vem de um time de futebol, não vem de uma ideologia. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, glória a Deus! Amados, eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai concluir tudo aquilo que Ele começou. Tiago, qual é a base que você tem para falar isso? É a Bíblia, queridos. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, isso aqui é ajuda que vem do alto. Isso aqui não é automotivação, isso aqui não é para apenas empolgar você, isso aqui é para encher e mexer no seu espírito. Eu quero ler alguns versículos da palavra para você entender que tudo isso é bíblico e que é profético. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, presta atenção: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Você pode dar um glória a Deus aí no chat? Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode dar outro glória a Deus aí no chat? Eu vou ler só mais um. Isaías 53, 11. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Querido, a história do mundo, a história da humanidade, é uma história que pertence a Deus. Deus não é refém da história, Deus não se surpreende com a história,
eu vou mais longe, quero te lembrar que Deus é o escritor da história. Renove a esperança no seu coração. E esse socorro que vem, ele não só vem, mas ele começa a fazer algumas coisas. E o salmista começa a dissertar, e no versículo 4, ele cita algo muito interessante que diz assim: o protetor de Israel não dormirá, e ele sempre estará alerta. Sabe, o fato de Deus não dormir sinaliza que o Senhor não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa por nenhuma circunstância. E o fato de que Deus está acordado pode nos garantir o fato de que nós podemos descansar. O fato de Deus estar acordado nos garante que nós podemos descansar em paz. Eu não sei se você já reparou, mas na Bíblia, em alguns momentos, no texto bíblico, tem escrito assim: e na primeira vigília da noite, e na segunda vigília da noite, e na terceira vigília da noite. E aí algumas culturas dividiam a vigília da noite em três vigílias de 4 horas, outras culturas dividiam em 4 vigílias de 3 horas. É sempre 12 horas. E essa divisão sobre as vigílias, ela existia pelo seguinte: durante a noite, naquela época, não na época bíblica, mas naquela época esse tipo do arcaico da humanidade, sabe? A tecnologia era muito menos avançada do que hoje, a segurança era muito menos do que hoje e tudo mais. E principalmente o ser humano, ele lidava muito mais com as feras da selva, com os animais selvagens. Então era muito perigoso que uma família dormisse todos juntos no mesmo horário. O que acontecia muitas vezes? Os homens da casa, principalmente, eles se revezavam na noite em vigilância. Por isso a palavra vigília, ela vem da mesma origem de vigilância. Então o fato de ter 3 vigílias numa noite significava assim: ó, Tiago, do horário tal até o horário tal você dorme, depois você acorda, eu vou dormir e você vigia. Então 3 vigias ficavam ali guardando a casa, não apenas de inimigos de guerra, não apenas de saqueadores, mas também de animais selvagens. O fato de ter alguém vigiando garante que outras pessoas podem dormir em paz. Aí o salmista, dentro desse contexto, ele diz: o guarda de Israel não dorme. Quando os homens trocam de vigília, Tiago, agora você vigia, daqui a 3 horas sou eu, daqui a 3 horas é fulano. Quando os homens, sabe, trocam, tem um momento em que você não pode descansar. Se eu estou vigiando, todo mundo está dependendo de mim, eu não posso descansar. Mas eu sou falho, eu posso falhar. Quando nós temos um Deus que está escrito, está registrado, ele não dorme, ele está sempre alerta, o salmista está dizendo que em todo o tempo, o Senhor é o responsável pela nossa segurança. Meu amado irmão, minha amada irmã, quem faz a sua segurança não é um ferro na sua cintura. Quem faz a segurança não é um sistema público de segurança nacional bem estruturado. Quem faz a sua segurança não são as leis. Quem faz a sua segurança é o Senhor. Você pode descansar no fato de que em Deus você está seguro. Mas Tiago, eu já fui assaltado, já fui baleado. Eu conheço pessoas que eram cristãs e foram mortas em momentos de insegurança. Deixa eu contar a história da minha vida. Eu só fui assaltado uma vez. Quando eu fui assaltado, infelizmente fui assaltado à mão armada, né? Na época, eu estava com um celular assim, muito, bem arcaico, aqueles, sabe do jogo da cobrinha? Aquele celular jogo da cobrinha? Lembra, Gustavo, o jogo da cobrinha? O bandido me roubou aquele celular, irmãos, R$10. Aquele celular jogo da cobrinha, estava com a mochila no bolso, e 3 livros devocionais que eu tinha ganhado, não tinha nem comprado. Então, na verdade, a melhor coisa que o bandido levou foi a mochila. A mochila era boa. Aí o bandido veio, eu estava atravessando a rua meio que deserta, em tese segura, e aí o bandido atravessou a rua, me enquadrou, apontou a arma para mim, passa tudo, passei tudo para ele, e ele estava muito tenso, muito nervoso, pelo semblante dele, provavelmente ele tinha utilizado drogas pouco tempo antes, ele estava sob efeito, pelo semblante, né? E ele nervoso, ele tenso, e eu sinceramente ali, até por estar sem objetos de grande valor, eu não estava muito, assim, quer levar, leva tudo aí e tal. Ficou a chave no bolso, ele falou, o que é isso aqui? Eu falei, não, aqui é a chave de casa, tirei, mostrei para ele.
Ele vai. Agora, eu fiquei com medo, porque ele estava nervoso, ele estava tenso. E muitas tragédias acontecem assim. O bandido, ele vai assaltar, aí ele fica tenso, fica nervoso, e pá, quando vai ver, atirou na vítima sem necessidade. Às vezes, na mente dele, ele nem queria fazer aquilo, mas ficou tão nervoso, tão tenso, ele achou que o cara ia reagir, que a polícia estava chegando, que alguém... Ele vai lá, pá, e eu fiquei naquele medo. Aí eu fui assaltado e fiquei indignado, não pelo que eu perdi, porque era de pouco valor financeiro, mas fiquei indignado pelo fato de me roubarem algo que eu trabalhei para conquistar, né? Aí fiquei sem comunicação, fiquei sem celular, cheguei em casa só de noite, muito tempo depois, e eu sem celular, sem comunicação, cheguei tarde em casa, e aí a família preocupada, né? Poxa, cadê você, rapaz? A gente te ligando, não sei o que. Eu falei, não, eu fui assaltado. E aí expliquei tudo aquilo. Irmãos, muito interessante, que quando eu contei o relato, na mesma hora, em uma outra cidade, lá no interior, tinha uma irmãzinha, sabe aquelas irmãzinhas do coque, aquelas irmãzinhas do poder? Tinha uma irmãzinha dessa em minha casa, conversando com minha mãe, e dizendo assim, olha, isso aqui, ao mesmo tempo, eu só soube depois, mas ao mesmo tempo, naquele mesmo horário, aquela irmã conversando com minha mãe na cozinha, falou assim, Deus está dando livramento de morte a Tiago agora. Se eu tivesse um coração murmurador, Deus, perdi o celular, Deus, perdi a mochila, Deus, perdi os livros, que absurdo, a violência. Não, querido, coração grato. Aquele que me guarda não dorme. Eu não perdi um celular, uma mochila, um livro. Eu ganhei uma oportunidade de viver mais. Porque o meu guarda não dorme. Talvez você tenha perdido tudo, mas se você está me ouvindo agora, você ainda não perdeu a sua vida. E se você está com vida, é porque o Senhor Deus está te protegendo, Ele está provendo para você. Eu quero transicionar o seu coração de um coração murmurador para um coração grato. Nesse tempo tão duro, para você ser relembrado que o Senhor está nos guardando. O Senhor está nos guardando. O Senhor está nos guardando. E aí o salmista continua dizendo, o Senhor, versículo 5, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. E amados, proteger como sombra diz respeito a um Deus que está próximo de nós. A distância, ela tem muito a ver com indiferença. E quando nós falamos que Deus nos protege como uma sombra é algo que está perto de você. Talvez a coisa mais próxima de você seja a sua sombra. Ela pode até refletir distante, mas ela sempre está conectada entre aspas, ao seu corpo. O fato do salmista dizer, o Senhor te protege como sua sombra, diz respeito a um Deus que está perto de você. Onde você está agora mesmo, Deus está aí perto de você. Aonde você está agora mesmo, Deus está aí perto de você. E o fato de Deus estar perto, também sinaliza o fato de Deus estar disponível. Ouça uma coisa, Deus nunca vai estar ocupado para atender um coração que ora. Deus nunca vai estar ocupado para te colocar numa sala de espera se você clamar a Ele. Mas Tiago, eu tenho orado há tanto tempo, pode não ter se cumprido ainda, querido, mas Ele está ouvindo tudo o que você está falando. E Ele consegue interpretar inclusive aquilo que o seu coração fala e sua boca não consegue traduzir. Eu quero te dizer que esse Deus que está perto, Ele também está aberto ao seu clamor. A palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e respondeste-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você está vivendo algo que você não entende, se você está vivendo algo que o seu coração não compreende, isso te rouba a paz, comece a clamar ao Senhor. O Senhor vai começar a te mostrar coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E é interessante que em algumas traduções vai estar escrito coisas grandes e ocultas. Tem coisa que está em oculto, amado, que quando você começa a orar, Deus revela. E aquilo traz paz ao seu coração. E é interessante que o profeta Jeremias, ele tem diversos textos nesse sentido. Por exemplo, no capítulo 29, tem um dos textos mais conhecidos
do profeta Jeremias e que traz muito consolo ao meu coração. Jeremias capítulo 29, versículo 10 até o 13, ele diz assim: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então vocês me invocarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Eu acho interessante que em algumas traduções está escrito assim: e eu me deixarei ser encontrado por você. Amados, deixa eu falar uma coisa aqui com muita simplicidade e clareza. Deus está, você pode amar, você pode ser a pessoa que mais ama a Deus na face da terra. Deus te ama mais e Ele está mais interessado em você do que você nele. Não, Tiago, você não sabe, eu sou o cara mais crente do mundo. Pode ser quem for, querido. Deus está mais interessado em você do que você nele. E aí esse Deus, Ele fala, ó, se você se achegar a mim, se você me buscar de todo o vosso coração, eu vou me deixar ser encontrado por vocês. Não haverá barreiras. Esse Deus, Ele está tão perto de nós quanto a nossa sombra. Esse Deus, Ele está tão perto de você, o quanto você nem imagina. Esse Deus, Ele quer tanto, tanto, tanto estar perto, que nós olhamos a atuação do Deus Pai, e logo nós imaginamos que o Deus Pai está no céu, distante de nós. E então nós vimos a atuação do Deus Filho, Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo, Ele vem habitar entre nós, no meio de nós. E então Jesus Cristo ascende aos céus e Ele diz: eu subirei, mas eu vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Um Deus que não está apenas no céu, um Deus que não está apenas entre nós, mas Ele também é um Deus que está dentro de nós. Dentro de nós. Dentro de nós. Por que eu quero enfatizar isso? Porque muitas vezes nós queremos alcançar um Deus que está fora de nós. E aí a gente usa as armas dos outros. A gente usa o talento dos outros, as estratégias dos outros para se aproximar desse Deus que está distante, né? Você pensa assim: Abel, quando toca violão, eu sinto a presença de Deus, então eu preciso aprender a tocar violão também, para poder sentir, porque esse é o método para sentir a presença de Deus. Querido, o fato de Deus estar dentro de você, significa que Ele entende tudo no seu interior, mesmo que a palavra não tenha saído da sua boca, Ele já sabe o que está no seu coração. Você pode não ter uma oração bonita aos olhos dos homens, você pode não ser um grande pregador, você pode não ser um homem, uma mulher com uma voz bonita para cantar em uma banda, para lançar um CD, para colocar uma música em algum streaming, você pode não ter um talento como instrumento, mas aquilo que você tem dentro de você, esse Deus que está nos céus, que está no meio de nós, também está dentro de você e consegue receber esse clamor que está aí dentro. Eu quero partir para o encerramento aqui, queridos, e eu quero pular rapidamente para o versículo 8, e nós vamos orar. O versículo 8 diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Sabe, nós vamos passar por isso aqui, nós vamos orar, e é interessante que nós estamos constantemente entrando e saindo de lugares. Você já parou para pensar isso? Você está constantemente entrando e saindo da sua casa, entrando e saindo do seu trabalho, entrando e saindo da sua universidade, sua escola, entrando e saindo de mercados, farmácias. Você está constantemente entrando e saindo em fases da vida, constantemente entrando e saindo de situações da vida, de circunstâncias da vida. E quando o salmista diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, aí ele completa: desde agora e para sempre. Isso diz que Deus está conosco em todas as situações e em todo o tempo.
Eu não quero dizer com isso que Deus aprova tudo o que você faz. Não, não é isso, querido. Às vezes Deus vai estar com você para emitir juízo. Da mesma forma que às vezes um pai, ele tem que estar com o filho para dar uma bronca no filho. Ele tem que estar para fazer isso. É a função dele como pai. Ele tem que estar lá, ele tem que disciplinar o filho. Isso é prova de amor, inclusive. Nem sempre Deus aprova o que você está fazendo. Mas não é do feitio de Deus. Ouça isso. Não é do feitio de Deus abandonar os seus filhos. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu não sei, querido, qual é a estação que você está entrando na sua vida, a estação que você está saindo, o emprego que você está entrando ou que está saindo, as situações em que você está entrando, em que você está saindo, mas eu conheço um Deus que vai proteger a sua saída e a sua chegada, e estará com você em todo tempo. Amados, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Aí Tiago fala assim, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Sabe, por nós termos oscilações na vida, a gente acha que Deus também oscila conosco. Nós oscilamos. A vida é inconstante, mas o nosso Deus é constante. Eu quero ministrar no seu coração, que desde a antiguidade, ainda não se viu, e nem jamais se ouviu, de um Deus além do nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse salmo começa com uma frase de interrogação, uma frase de dúvida. Um salmista que levanta os seus olhos para o alto, para o monte. E esse salmo é um cântico de romagem, né? Em algumas Bíblias, nessa aqui inclusive está escrito assim, não sei se na sua Bíblia está escrito, cântico de romagem. O que significa cântico de romagem, Tiago? A romagem era como se fosse uma procissão, né? Onde as pessoas iam cantando. E esse salmo era uma canção, as pessoas cantavam. Esse verso começa com alguém duvidoso, de onde me virá o socorro, e termina com a resposta. Esse socorro vem do Deus que fez os céus e a terra, e esse Deus está conosco sempre, e Ele não muda, e não importa a circunstância em que nós estejamos, Ele está conosco. Se você estivesse aqui presencialmente agora, seria a hora que eu falaria assim, se coloque de pé em nome de Jesus. Mas você está em casa, eu quero orar com você nesse momento. Eu sei que o consolo do Senhor te atingiu através dessa palavra. Se você puder, feche os seus olhos. Eu sei que nem sempre você pode, talvez tenha criança em casa, tenha algo no fogo, algumas circunstâncias que você não possa fechar os seus olhos, mas eu quero muito que você se concentre nesse momento agora. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor, nós já vamos encerrar o nosso culto. E eu quero sinceramente que você apresente diante de Deus todas as circunstâncias, todos os problemas, cujo diagnóstico humanamente você já desenganou na sua vida. Eu não falo só de saúde, talvez você esteja numa situação financeira tão grave, que você já desenganou sua vida financeira. Você esteja numa situação tão dramática em seu casamento, que você já desenganou seu casamento, falou, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem mais solução. Talvez as coisas não desabaram ainda, mas você falou, isso aqui é questão de tempo para desabar. Isso aqui é questão de tempo para acabar tudo. Eu te convido a você apresentar essa situação a um Deus que está trabalhando agora mesmo por você. Eu te convido a você colocar essa causa nas mãos de um Deus que fez os céus e a terra. Queridos, Deus fez os céus e a terra. Eu não estou falando de um celular, um iPhone, um Samsung, não estou falando de um carro da Tesla, eu não estou falando de um computador Mac, não, estou falando de um Deus que fez o céu. Olha para o céu e olha para a terra, pensa na imagem do céu mais bonita que você já viu, seja de um dia ensolarado ou de uma noite estrelada. Deus é o arquiteto do universo. O que é a sua situação para Deus? O que é o seu casamento destruído para Deus? O
o que é o seu vício, o seu pecado que te acorrenta para Deus. Eu sinto o seu pecado, porque o pecado oculto, o seu pecado de estimação, onde você vai, ele está constantemente com você. Talvez você, assim como o apóstolo Paulo, está clamando: quem me livrará do corpo dessa morte? Você que já tentou de tudo para ser liberto e não conseguiu. A todo tempo parece que você se levanta e logo cai de novo, então você desistiu de caminhar. Porque na sua mente é melhor ficar caído, porque quem está no chão pelo menos não se machuca ao cair. Mas eu sirvo a um Deus que está desejoso de te levantar nesse momento. Eu sirvo a um Deus que está disposto a transformar a sua história. Eu sirvo a um Deus que não dorme, que nos guarda dia e noite, que está tão próximo de nós quanto a nossa sombra, mais do que a nossa sombra, que está dentro de nós e que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ó Deus, nós clamamos a Ti nesse momento, Pai. Comece a orar onde você estiver. Ao som do violão, querido, enquanto o Abel está ministrando no violão, comece a orar onde você estiver. Apresente sua oração a Deus nesse momento. Aprenda também a desfrutar os momentos silenciosos e instrumentais de adoração. Eu sei que Deus está fazendo algo na sua vida nesse momento. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh Pai, nós te apresentamos, Senhor, cada vida que está conosco nesse momento, Deus. Pessoas que estão nesse momento sendo tocadas pelo Teu Santo Espírito, onde quer que elas estejam. Pessoas que estão derramando lágrimas, Senhor, porque estão sendo espremidas pela vida, estão sendo espremidas pelas circunstâncias nas quais estão vivendo dentro das suas próprias casas, dentro das suas próprias mentes, dentro dos seus próprios corações, sufocados, envoltos a sentimentos dos quais elas não conseguem se libertar. Uma perspectiva de problemas que não conseguem se resolver, Senhor. Reféns de enfermidade cuja ciência ainda não encontrou a resposta necessária. Frustrados por uma história que não saiu de acordo com o roteiro que eles planejaram. Eu sinto o Senhor visitando corações frustrados nesse momento. Eu sinto o Senhor visitando mentes decepcionadas nesse momento, abatidas, daqueles que outrora eram corações esperançosos, efusivos, alegres. Você que outrora era uma chama incontrolável, era como se o Senhor tivesse colocado um combustível, um querosene, uma gasolina, você incendiava, você queimava, você aquecia tudo que estava ao seu redor, e tão forte era isso, que nem você conseguia entender, mas hoje o seu coração estão como cinzas molhadas, brasas ressequidas, apagadas, uma lenha desgastada, cansada, que aos olhos dos homens não serve mais para nada.
Eu sinto o Senhor renovando a lenha na sua fogueira, na fogueira do seu coração nesse momento. Eu sinto o Senhor te trazendo novamente para um lugar de confiança nele, para um lugar de descanso nele, para um lugar de refúgio e refrigério nele. Talvez você esteja hoje vivendo um laço que está tão amarrado, um nó cego na sua alma, que você fala: eu não consigo entender como desatar esse nó. Nesse momento o Senhor está transicionando para um estado de paz e calmaria tão forte, que você vai dizer: eu não consigo entender essa paz, eu não consigo entender esse amor. Sim, esse amor vem do alto, esse amor que excede todo entendimento, que nem altura, nem largura, nem profundidade, esse amor cujo idioma não consegue explicar, esse amor cujas palavras não conseguem expressar totalmente. É nesse lugar de descanso que o Senhor está te transicionando nesse momento. É nesse lugar de descanso que o Senhor está colocando o seu Espírito nesse momento. Sim. Oh Deus, sopra na vida dos nossos irmãos nesse momento, Pai. Sopra, sopra, sopra. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, oh, oh. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia, diz o Senhor. Eu sou o teu refúgio no momento da aflição. Eu sou o teu calor em meio ao frio. Eu sou o vento que te refresca em meio ao deserto. Eu sou a água que te sacia. Eu sou o pão que te alimenta. Eu, Senhor Deus, e não mais ninguém. Eu, Senhor Deus, e não mais ninguém. Jurei pelo meu nome o meu amor. Ainda que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel à minha palavra, diz o Senhor. Por amor ao meu nome, eu manterei a minha promessa de pé. Coragem, povo meu. Força, povo meu. Sabedoria, povo meu. Resiliência, povo meu. Não seremos abalados, 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 não seremos abalados. Oh Pai, nós te somos gratos por esse tempo, Senhor, de oração, de adoração, de ministração. Muito obrigado por aquilo que foi semeado em nossos corações através da sua palavra, oh Deus. Senhor, nós oramos para que essa palavra não seja esquecida, antes de tudo seja um marco em nossas vidas, de corações fortalecidos, de vidas reanimadas e de retorno aos seus pés, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Gratidão, 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 Senhor. Nós reafirmamos, Senhor, nossa aliança contigo. Nós desejamos um alinhamento de coração, de mente, de atitude, ó Deus. E declaramos a nossa confiança no Senhor. Muito obrigado, Pai. E que o amor de Deus, nosso Pai, doce consolação do Espírito Santo, a comunhão de Cristo Jesus, repouse sobre cada um de nós,
não só hoje, mas como para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe profundamente, e nos vemos no domingo às 10h18. Shalom no seu coração, beijo grande e até mais.